reunião da CPI começou a portas fechadas. Segundo os senadores, a decisão de ouvir o ex-árbitro de futebol em sessão secreta foi para garantir que ele possa falar sem medo de represálias. O ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha foi convidado pela CPI para esclarecer denúncias de uma suposta cobrança de propina por ter influenciado em um jogo de futebol do Campeonato Carioca. A sessão secreta durou quase 1h30, mas o ex-árbitro optou por ficar calado. Após ser ameaçado de prisão, Glauber do Amaral Cunha informou aos senadores que o áudio repassado a John Testor, presidente da SAF do Botafogo, foi vazado de um grupo de mensagens formado por árbitros. Segundo o presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, o próximo passo da comissão é aprovar a quebra do sigilo bancário e telefônico do ex-juiz. Existiu um grupo entre os árbitros. Então, o que ele falou, certo? Isso aí vazou num grupo. E quem entregou para o Testor foi a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Deu até o nome, Rubinho. O advogado deu o nome, Rubinho. Ele que entregou. Então, cabe a nós agora, além do COAF, quebrar o sigilo telefônico e bancário dele, chamar a delegacia do Rio de Janeiro, que ouviu ele, e também quem entregou, certo? Por que entregou só uma parte? Cadê o restante da parte? Aí ele vai ser reconvocado, aí ele vai ter que falar a quem estava nesse grupo de árbitros, porque se ele fez parte do grupo, ele sabia quem estava. A gente segue para Brasília. A CPI da manipulação de jogos vai pedir a quebra de sigilo telefônico e também sigilo bancário do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, que prestou depoimento à comissão ontem à tarde. E o Henrique Carmo tem mais informações sobre isso para a gente. Henrique? Lívia, ontem durante a sessão que foi secreta, o ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha decidiu ficar em silêncio. Durante a sessão ele optou por não falar, porém, ao longo da sessão, por pressão dos senadores, dos componentes da CPI, ele decidiu revelar que o áudio que é atribuído a ele sobre uma suposta marcação de um pênalti irregular foi retirado de um grupo de WhatsApp de árbitros. Por conta dessa informação, o presidente da CPI, o senador Jorge Cajuru, decidiu aí pela quebra de sigilo bancário e telefônico do ex-árbitro de futebol do futebol carioca. Esse áudio, que supostamente diz que ele marcou um pênalti de forma irregular, foi entregue à CPI pelo sócio majoritário do Botafogo, o senhor John Textor. De acordo com o senador Jorge Cajuru, esse áudio chegou até o sócio do Botafogo por meio do senhor Rubens Lopes, que é o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio. Essa CPI, que investiga a manipulação dos jogos e de casas de apostas, já chega há quase um ano. Ela começou em maio do ano passado e até o momento segue com essas investigações públicas sobre esses casos do futebol brasileiro. Obrigada pelas informações, Henrique Carmo, que volta já lá de Brasília com mais informações pra gente. Ficou calado até ameaçar e preso, aí ele falou algo. Mas enfim, galera, reunião foi sigilosa, depois talvez a gente tenha mais detalhes sobre tudo isso. E a 7ª reunião, que seria hoje às 14 horas, com José Francisco Mansur, foi adiada, segundo o site do Senado. E a 8ª reunião com Wilson Luiz Seneme e Hélio Santos Menezes Júnior, que seria no dia 16, às 9 horas da manhã, também foi adiada. Vamos focar aqui na 7ª reunião e vamos entender quem é José Francisco Mansur e por que ele está sendo chamado. Para isso, vamos consultar uma matéria da Veja. Segundo matéria da Veja, no fim de agosto do ano passado, Haddad, ministro da Fazenda, foi alertado por um assessor especial de sua equipe de que um deputado federal da base governista teria pedido 35 milhões de reais a uma associação que reúne empresas de apostas em troca de 2 contrapartidas: defender seus interesses na regulamentação do setor e não transformar a vida de seus associados no inferno na CPI das apostas esportivas, instalada na Câmara dos Deputados. Como a regularização das empresas e um ambiente republicano são fundamentais para que o governo possa arrecadar tributos, o ministro pediu a um seleto grupo de parlamentares que redobrasse a atenção com os trabalhos da CPI, a fim de evitar pressões indevidas ou achaques às casas bets, o que poderia afastá-las do mercado brasileiro. Seguindo ainda com a matéria, como cabe às autoridades encaminhar aos órgãos competentes denúncias de irregularidades e corrupção, Haddad também perguntou ao assessor
que lhe relatou o pedido de propina, se a acusação havia sido formalizada e se havia provas contra o parlamentar citado. As respostas foram negativas. O ministro, então, orientou o assessor, em caso de uma nova reunião com o denunciante, a convocar a equipe de controle interno do Ministério para produzir um documento oficial sobre a denúncia, permitindo assim seu envio para a Polícia Federal e ao Ministério Público. Essa nova reunião não ocorreu. Haddad recebeu os detalhes do caso do assessor especial José Francisco Mansur, cotado para assumir, naquela época, a secretaria que cuidará das apostas esportivas. Advogado com experiência na área de esporte, Mansur foi procurado pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que pediu uma conversa em caráter de urgência. Recebido no Ministério, Cardia contou que foi abordado pelo deputado Felipe Carreiras, relator da CPI das apostas esportivas na Câmara dos Deputados, que teria lhe pedido 35 milhões de reais em troca de ajuda e proteção. Ele disse ainda a Mansur que um assessor do deputado já havia lhe abordado anteriormente e acrescentou que outros integrantes da CPI pressionavam o setor em busca de vantagens financeiras. O suposto achaque, segundo o relato, teria acontecido em pleno Salão Verde da Câmara. O executivo deixou o Congresso, foi até o Ministério da Fazenda e da portaria do prédio passou uma mensagem para Mansur. Preciso falar com você com urgência. Foi autorizado a subir até o gabinete do assessor especial. O encontro e o teor da conversa foram confirmados à Veja por uma fonte qualificada do Ministério da Fazenda e detalhada por um dirigente da associação. O relato não surpreendeu Francisco Mansur, que já havia recebido informações sobre abordagens estranhas aos executivos. Mansur também se reuniu com o presidente do Instituto Brasileiro de Jogos responsável, André Guelf, e outros 2 diretores da entidade que representa empresas internacionais do ramo de apostas esportivas. Na ocasião, informado sobre as investidas, ele advertiu que o governo não compactuava com a cobrança de propina. Recomendou que nada fosse pago em qualquer hipótese e afirmou que, diante de tal posicionamento, ninguém poderia alegar no futuro ter sido vítima de achaque. Antes da conversa presencial, Mansur já tinha enviado uma mensagem com esses mesmos termos ao diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Jogo responsável, de quem foi colega de trabalho numa prestigiada banca de advocacia. Bom, agora é aguardar para ver quando acontecerá a 7ª e a 8ª reunião que ouviria José Francisco Mansur, Wilson Luiz Selene e Hélio Santos Menezes Júnior, já que elas foram adiadas. E aguardar, já que o prazo para se apurar os fatos são de 180 dias, para sabermos se alguém será responsabilizado, se essa CPI terminará em pizza ou não. Eu sou bem cético para acreditar no final feliz de uma CPI, na qual você tem várias pessoas indiciadas, mas já aconteceu isso, né? Tivemos sim várias CPIs que deram certo, mas a maioria não dão em nada. Por isso eu sou bem cético quando o assunto está relacionado aí à CPI, apesar de achar que é sim uma ferramenta que deve ser usada. Eu, como vascaíno, esperava bastante da CPI das lojas americanas, porque tinha uma empresa de consultoria e auditoria que também fez esse mesmo serviço no Clube de Regatas Vasco da Gama, na época de passagem para a Sociedade Anônima do Futebol, e a CPI das lojas americanas, cara, um rombo de 20 bilhões de reais, anunciado como inconsistências contábeis, que desembocou em um pedido de recuperação judicial contra cobranças na faixa de 43 bilhões de reais. Não foi só a KPMG que fez essa consultoria e auditoria das lojas americanas. A KPMG deixou de assinar os balanços das lojas americanas em 2019 e depois assumiu a PwC. Mas foi uma CPI que não deu em nada. Essa literalmente acabou em pizza sem ninguém ser indiciado por fraude. Ninguém. O relatório final apresentado da CPI sugeriu apenas 4 mudanças na legislação para aperfeiçoar o monitoramento contábil das grandes empresas. Espero que essa dê algum resultado. É diferente porque
toda a mídia internacional está de olho, porque o Textor é um americano, e é um americano com muita grana. Já cheguei a acreditar mais que iria dar alguma coisa. Agora, com o passar do tempo, você vai esfriando. Mas, sendo amante do futebol e vendo tudo que acontece dentro de campo, os erros grosseiros, sem explicações, eu torço para que isso dê em alguma coisa e a gente tenha um futebol mais limpo. Como eu disse, sou um cético, mas eu acho que é uma ferramenta, sim, válida, e eu queria muito que tivesse uma CPI dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo, quando tivermos alguma novidade sobre as outras reuniões.